Muito bem, irmãos. Vamos ao estudo da palavra desta manhã. Abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 13. Nós entramos hoje, então, no estudo do último capítulo desta carta aos Hebreus. Último capítulo. Eu quero caminhar com os irmãos, capítulo 13, versículos 1 até o 6. Então acompanhe, por favor, a leitura. Seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos, em pessoa, fosseis os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Quem me poderá fazer o homem? Então esse é o texto que nós vamos tentar cobrir hoje nesta manhã. Queridos, nós estamos dentro do último capítulo, então, da carta aos Hebreus. Os capítulos anteriores, nós somos desafiados a olhar firmemente para Jesus Cristo e a perceber a glória de Deus e a glória de Cristo. Somos desafiados a permanecer firmes, perseverantes nos caminhos do Senhor, no caminho do Evangelho. Não existe um outro caminho melhor do que o caminho do Evangelho. Não existe uma outra filosofia melhor, maior, mais gloriosa do que o caminho do Evangelho e seguir e caminhar com o Senhor Jesus Cristo. As pessoas que experimentaram pessoalmente a Jesus Cristo não desejarão jamais abandonarem a Jesus, a menos que não experimentou ainda quem de fato Cristo é, sua pessoa, e os benefícios da obra de Jesus Cristo. Esses sim podem considerar abandonar o caminho de Cristo e do Evangelho. E o autor apostólico aqui na carta aos Hebreus tem como objetivo principal e fundamental fortalecer na fé aqueles que supostamente estavam considerando a possibilidade de abandonar o caminho do Evangelho e o andar com Deus. Então você tem aqui gente que era judeu, que entendeu o Evangelho, entregou-se a Cristo, mas que agora considerava, por conta de vários fatores, e principalmente a questão da perseguição, que era muito forte nesse período, não é? Inclusive no capítulo 11 nós temos uma descrição de como a perseguição afetou e ceifou vidas de gente do Senhor, que andava com o Senhor sobre a face da terra, né? Homens dos quais o mundo não era digno, diz Hebreus capítulo 11. Mas consideravam então a possibilidade de abandonar o caminho do Evangelho. E o que o autor apostólico faz? Ele traz de volta a pessoa de Cristo, a obra de Cristo, quem Deus é, o que Cristo fez, e mostrando a eles, olha, não tem sentido abandonar o caminho do Evangelho. Você vai trocar Deus, Jesus Cristo, o Espírito de Deus, pelo quê? Vai colocar o quê no lugar? Se a maior glória de alguém não for Deus, a obra de Cristo, a pessoa de Cristo, vai ser o quê? A si mesmo, seus desejos, seus prazeres. Você vai fazer o quê com isso? E tudo aqui é passageiro. A obra de Cristo, a pessoa de Cristo, Deus. Esses temas não são passageiros, eles são eternos. O que nós temos com Deus, nós não encontramos em nenhum outro lugar na face da terra. Então o autor apostólico traz esses temas, tá? E no capítulo 12, nós temos então uma introdução, digamos assim, numa perspectiva em que nós estamos como que numa
carreira. E aí ele usa a figura de um atleta, alguém que está correndo uma maratona. Então ele entra para correr uma maratona e ele precisa se preparar bem, ele precisa ter perseverança, ele não pode ficar carregando peso a mais, não é? Quem corre uma maratona precisa ter foco, não pode ficar se distraindo. Todos esses aspectos são abordados aqui pelo autor aos Hebreus. E ele ainda mantém, a gente pode perceber nas entrelinhas e na leitura, no capítulo 13, ainda mantém a perspectiva de que nós estamos numa carreira cristã. Nós ainda estamos correndo uma carreira cristã. Então, continue pensando na mentalidade de um atleta. Você está correndo a carreira cristã. E um atleta que corria uma maratona, o objetivo dele era chegar na linha de chegada. Chegar na linha de chegada é esquisito, né? Era chegar, cruzar a linha de chegada. Obviamente ele se esforçaria ao máximo para chegar em primeiro, antes dos outros, para ir ao pódio, para pegar a medalha de ouro. Mas nós devemos nos lembrar que em Cristo nós não estamos lutando por uma medalha de ouro. Em Cristo nós estamos lutando por uma glória eterna. Nós não estamos lutando por um pedaço de metal que tem valor para esta vida. Nós estamos nos esforçando e seguindo essa carreira, porque na linha de chegada o que nos espera é uma coroa de ouro, recheada de glória, na presença de Deus, glorificados, a imagem perfeita de Cristo. E todos aqueles que são do Senhor, não chegam primeiro, não vão ter maior proeminência, não vão ter uma medalha maior. Aqueles que chegam, vão chegar para ser a imagem perfeita de Cristo na glória eterna. É por isso que eles são chamados de mais do que vencedores. Numa maratona, só um ganha. Na carreira cristã, todos serão glorificados. Então, talvez alguns tenham mais dificuldade de seguir nessa carreira. Outros, talvez tenham mais perseverança. Mas aqueles que perseverarem até o fim, eles chegarão lá, eles estarão lá. Então nós podemos levantar os nossos olhos da fé e a gente pode ver o Senhor Jesus assentado no trono junto ao Pai, na linha de chegada, olhando para nós e dizendo: pode vir, está mais perto do que você imagina. Mantenha isso em mente quando você lê os versículos seguintes, versículos 1 a 6 de Hebreus capítulo 13. Então vejam, do que trata Hebreus 13, 1 a 6? Trata do viver cristão. Tá feio esse negócio aqui, né? Olha, capenga. Vamos arrumar esse negócio depois, para hoje à noite. O viver cristão, Hebreus 13, de 1 a 6. O que nós temos aqui, irmãos? Eu separei aqui 3 aspectos básicos. Primeiro, o autor vai falar de amor fraternal, versículos 1, 2 e 3, tá? Esses 3 versículos estão dentro aqui do amor fraternal. Qual é a ideia de amor fraternal? A ideia de um amor mútuo em que nós compartilhamos uns com os outros. Um amor onde nós compartilhamos uns com os outros. Vejam, nós somos irmãos em Jesus Cristo. Hebreus capítulo 2, nós lemos Jesus declarando aos seus irmãos a glória de Deus. E Jesus canta louvores a Deus no meio dos seus irmãos. Ele é o nosso irmão mais velho, digamos assim. Nós somos irmãos uns com os outros, porque nós fomos aproximados de Deus e somos feitos filhos de Deus por causa do sangue da aliança de Deus com Cristo. Deus formalizou uma aliança com Cristo, e na formalização da aliança com Cristo, Deus resolveu dar um povo para Cristo, e esse povo para Cristo foi comprado, pago pelo sangue de Cristo. O preço foi esse, o sangue do Cordeiro. E por causa do sangue de Cristo, eu e você somos irmãos. Um amor fraterno, um amor fraternal, tá?
É óbvio, né, irmãos, que assim como dentro de casa, na família, às vezes existe ali alguns problemas, é possível que a gente também tenha alguns problemas, né? Você certamente conhece pessoas difíceis de se relacionar. Você conhece alguém difícil de se relacionar? Conhece ou não? Ou talvez você seja uma pessoa difícil de se relacionar. Aí você diz assim, eu não, pastor, eu sou muito fácil de me relacionar. O outro é que é problemático, eu não, sou uma beleza. Será? Aí a gente vai fazer uma oração a Deus, vai dizer assim, Senhor, obrigado pelo que o Senhor fez na minha vida. Obrigado porque eu não sou tão difícil assim como o meu irmão fulano. Ele é difícil, o Senhor sabe disso, né? Amor fraterno, irmãos, nos colocam no mesmo nível uns com os outros. Mesmo nível uns com os outros. Existem pessoas difíceis de relacionamento. Mas tantas vezes nós somos difíceis de nos relacionar. Então, o que você precisa ter em mente? Você está correndo a carreira cristã. E na corrida, você precisa dos seus irmãos no relacionamento para se fortalecer mutuamente. E aí você corre junto com eles e eles correm junto com você. E você se fortalece mutuamente com eles e eles a você. E de repente você tem uma dificuldade, mas aí os seus irmãos, 30, 40, 50, te fortalecem. Os irmãos entendem o quanto é importante a questão da comunhão? Se eu estou sozinho, e se eu vou orar sozinho, eu sozinho estou orando por mim. Mas se eu compartilho com os irmãos todos, eu não sei quantas pessoas temos aqui, 60, 70, não sei. Mas se eu compartilhar aqui uma dificuldade com os irmãos, eu vou ter 70 pessoas orando por mim. Se eu tiver que fazer força sozinho, eu estou sozinho. Mas se eu tiver 70 para ajudar eu fazer força para levantar alguma coisa, eu sou amparado por 70. Se eu tiver que enfrentar uma luta sozinho, eu estou sozinho. Mas se eu for enfrentar uma luta e eu encontro um exército de 70 pessoas junto comigo para enfrentar uma luta, eu sou fortalecido. O amor fraternal tem a ver com isso. É impossível admitir a ideia de um desigrejado, de alguém que diz, eu posso ser crente à parte de todos, sozinho. E não pode. Não tem aqui questão de salvação, é que não pode mesmo. Corpo e comunhão, amor fraterno, se dá no convívio de pessoas, mesmo que as pessoas sejam difíceis. Mas nós também somos difíceis. Não adianta querer tapar o sol com a peneira. Amor fraterno. O segundo aspecto é a questão da hospitalidade. É claro, né, irmãos, que a gente vive um tempo muito diferente, muito distinto do tempo que nós vemos aqui na leitura, por exemplo, lá na carta aos Hebreus. Mas se nós considerarmos aqui esses crentes que receberam essa carta, eles estavam debaixo de um jugo muito grande, de um peso muito grande, de perseguição muito grande. Mesmo no trabalho, onde eles iam de uma cidade a outra, tentando o seu sustento e fazendo, a perseguição era ferrenha. Então, como é que eles se uniam, se juntavam? Eles tinham esse amor fraternal e eles hospedavam uns aos outros. O dom da hospitalidade é uma coisa assim muito importante. Eu fui criado com meus pais, hospedando pessoas em casa. Não era todo final de semana, mas eu fui criado um pouco nisso. E eu até gosto de receber pessoas em casa. Mas me impressionou, por exemplo, um casal aqui da igreja, eles não estão mais aqui. Um dia, quando chegou o Adelino aqui. Cadê o Adelino? O Adelino não está aqui, né? Deve estar trabalhando aí na junta diaconal, ele está de plantão hoje. O Adelino veio para cá, Mara está aí, ó. O Adelino veio para cá sozinho. Não foi, Mara? Primeiro, né? Aí o Adelino chegou aqui numa escola dominical, sozinho, ninguém conhecia o Adelino. Aí um casal olhou para o Adelino e falou assim, você está visitando a igreja? Eu estou vindo para cá. Você está onde? Estou num hotel. Você vai almoçar onde? Em algum lugar. Vai almoçar comigo. Levou o Adelino para almoçar na casa dele. O Adelino foi procurar outra igreja para ser membro? Falou, eu chego na igreja, o pessoal me leva para almoçar na casa deles?
Veio um rapaz de Brasília fazer um concurso aqui na cidade. Chegou aqui numa escola bíblica dominical, depois de alguns anos. E nós nos identificamos. E ele veio aqui na escola bíblica dominical. Daqui ele ia procurar um lugar para poder, ou nem ia. Eu não sei exatamente, o Adelino que vai saber contar bem essa história. Eu sei que o Adelino conversou com ele e falou assim: eu vou levar você aonde você vai fazer o concurso. E pegou o rapaz, pôs dentro do carro e levou lá na porta do lugar onde ele ia fazer o concurso. Sabe o que é isso? Hospitalidade. Hospitalidade. O Alexandre está hospedando lá o pastor. Isso é hospitalidade. E alguns sem saber, pelo menos no início, hospedaram anjos. Hospedaram anjos. Você já pensou na hipótese de você hospedar um anjo de Deus na sua casa? Você já pensou na hipótese de você receber pessoas aqui na igreja, cumprimentá-las, dar as boas-vindas e ser um anjo de Deus, sem saber? Esse é um ponto, irmãos, que a gente vai, inclusive eu e o pastor Mateus estamos organizando, se não der certo no domingo que vem, qualquer dia desse, mas não vai ser muito demorado. Nós queremos uma reunião com toda a liderança da igreja para a gente conversar sobre isso, a maneira como nós podemos ser mais hospitaleiros com as pessoas que chegam aqui à igreja. Pessoas vêm para cá, pessoas procuram a igreja, as pessoas precisam ser bem recebidas. Você está numa carreira rumo à linha de chegada da glória. E enquanto você caminha lá, Deus pode colocar pessoas na sua vida precisando de acolhimento. Sabe o que você tem que fazer? No viver cristão? Acolhê-las. Já parou para pensar nisso? Reflita, pense. Posso citar aqui, o presbítero Rafael pega os visitantes aqui e leva para jantar com ele. Legal isso. Cria vínculo. Mas o texto caminha um pouco mais para frente, irmãos. O texto fala de lembrar dos presos e dos que sofrem maus tratos por causa de sua fé em Cristo. O versículo 13 diz isso. Eu preciso ser específico. Esse versículo não está dizendo, e não é que eu não possa fazer isso, mas para ir pregar o evangelho para quem está preso ou para quem sofre maus tratos. Está vendo? Eu tenho que ir lá na cadeia, tem um monte de gente presa lá, eu tenho que ir lá pregar o evangelho para aquele pessoal. Não é isso que esse texto está dizendo. Isso não significa que você não possa fazer isso. O texto está dizendo, e o contexto aqui deixa muito claro, se você pegar e ler tudo, vários irmãos em Cristo, por causa de sua fé, estavam presos. Sofriam maus tratos. Se você pegar aqui no capítulo 11, você vai ver como é que eles eram tratados. Alguns eram provados, escárnios, açoites, algemas, prisões. Outros foram apedrejados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada. Outros, por causa de sua fé, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Eles obtiveram bom testemunho por sua fé. Eram homens dos quais o mundo não era digno. O que é que esse versículo 13 está dizendo? Esse versículo 13 está dizendo que enquanto você corre a carreira cristã, é possível que alguns irmãos que você tenha, e aqui ele está escrevendo para esses irmãos lá, que era isso muito comum, vários de vocês vão ser presos por causa de sua fé. Vários de vocês vão ter seus bens confiscados. Vários de vocês vão passar por aflições, vão ser torturados inclusive. Famílias vão passar necessidade porque o chefe da casa, o provedor do lar não está mais presente. E eles não vão ter o que comer. Então o viver cristão nos ensina que enquanto nós corremos a carreira cristã,
é possível que vários desses irmãos nossos sejam arrancados da nossa comunhão por causa da fé e da perseguição. Então o que é que eu tenho que fazer? No contexto, eu preciso me solidarizar com eles e eu preciso sustentá-los. Eu fiquei pensando, irmãos, como é que a gente vai fazer isso? Porque você tem algum amigo que está preso porque tem fé em Cristo? Você conhece alguém que está preso? Alguém conhece? Tem amigo? Ah, pastor, eu tenho um amigo que está preso na cidade tal porque ele é um crente. Ah, pastor, eu tenho um amigo que está preso. O Guilherme estudou numa escola em que a maioria dos amigos dele tem parte na polícia. De vez em quando ele fazia, pai, você lembra do fulano? Lembro, ele vinha em casa, você lembra dele? Lembro, está preso. Eu falei, meu filho, pai, fazer o quê? Eu não estou falando aqui de gente que você conhece, que está preso porque fez coisa errada. Gente que está presa por causa de sua fé. Você conhece gente assim? Mas irmãos, será que a nossa consciência não nos fere, não dói, quando nós lembramos que no mundo afora, nós temos gente passando grandes necessidades, aflições, perseguições, prisões, talvez crianças, filhos de pais crentes presos, passando necessidade por causa de sua fé. Enquanto a gente vive a vida cristã e corre na caminhada, corre a carreira cristã, a gente precisa se lembrar desses irmãos. O que a gente pode fazer por eles? Bem, eu não os conheço, mas eu posso orar pela igreja perseguida. Isso é tarefa nossa, missionária. Eu posso pôr a mão no meu bolso e tirar o meu dinheiro que Deus me dá, parte dele, e entregar para a obra missionária, para que os missionários que são chamados por Deus, cujo coração ardem para ir para um lugar desse, para ser missionário, para levar à luz o evangelho, conforto, carinho. O viver cristão, irmãos, é mais do que simplesmente ouvir o evangelho, mas também praticar o evangelho. Como é que você pode ajudar uma pessoa que você não conhece, que está distante, que está longe, mas que carece disso? Oração, movimento missionário. Nós não temos ideia do que Deus é capaz de fazer quando um missionário é enviado pelo Senhor para um campo necessitado, com o sustento que a igreja provê. Extraordinário. É por isso que é tão importante. Irene, a gente precisa continuar aquele projeto, viu? De trazer aqui os nomes dos missionários para a gente orar por eles, para ajudá-los, para sustentá-los, para ofertar a eles. E domingo que vem é o domingo missionário. Para a gente poder ser bênção nas mãos de Deus. E olha, o nosso país não tem essa perseguição que a gente ouve falar aí nos países fechados. Existem países, irmãos, que o maior perigo de vida é alguém ser crente. Tá ok? Então tá aí, o viver cristão, amor fraternal, passa por relacionamentos com pessoas difíceis, e às vezes você pode ser uma dessas pessoas. Passa por a questão da hospitalidade, e passa por uma questão de você se lembrar, de orar, de se importar com quem sofre por causa de sua fé em Cristo. Segundo aspecto, você tem aqui a questão da fidelidade no casamento, versículo de número 4. O texto diz, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, pois Deus julgará os impuros e os adúlteros. Digno de honra entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula. Irmãos, se existe alguma coisa para Deus que tem dignidade e honra, é o casamento, o matrimônio. Foi Deus que instituiu o casamento. É Deus que instituiu um homem com uma mulher. É Deus que une o primeiro casal e que a partir daí surgem as gerações. É a ideia de Deus, família é a ideia de Deus. Então a gente precisa ter em consideração máxima o casamento. O que é que eu posso fazer para melhorar o meu casamento? Você que é marido, o que é que você pode fazer para melhorar o seu casamento?
Você que é a esposa, o que é que você pode fazer para melhorar o seu casamento, o seu matrimônio, para torná-lo de fato um lugar de honra? Os irmãos já com certeza sabem disso, né? Eu vou chover no molhado aqui. Os problemas que maridos e esposas têm em seus relacionamentos giram em torno do eu, do ego, do que eu gosto, do que eu quero, do que eu desejo, do que eu espero. Sempre foi assim. O problema de duas crianças que estão brigando pelo mesmo brinquedo é exatamente a mesma coisa. O problema de duas nações que entram em guerra uma com a outra é o mesmo problema, em graus maiores. Mas é a mesma coisa. É o que está em jogo, é o eu, é o que eu gosto, é o que eu quero, é o que eu penso. Eu fui frustrado. É assim que funciona. Então o que é que Deus tem em mente? Casamento é algo digno, eu considero como honra. Então enquanto você está vivendo aí o seu viver cristão, tenha em mente, você está numa carreira e você vai chegar lá na frente, vai cruzar a linha de chegada. Você é casado, você está de mãos dadas com quem? Com a sua esposa. Não larga ela para trás não, para sair correndo na frente. Seus filhos, não larga ele para trás não, para os lados. Você tem que correr a sua carreira com fidelidade, com intensidade, com devoção, com oração, com seriedade, com busca de Deus, com a sua família. Com a sua família. E vejam o perigo, Deus há de julgar os impuros e os adúlteros. Pastor, eu nunca adulterei. Então, do que você está dizendo? Você está falando de alguma coisa física ou você está falando de alguma coisa da mente e do coração? Você já reparou como é que Jesus trata a questão do adultério e da infidelidade conjugal? No coração. No coração. No coração. O adultério acontece antes no coração. Como é que você se relaciona? Você é esposa, marido, com as pessoas com quem você tem contato, que não é o seu cônjuge. Você está no viver cristão, na carreira. Então você tem que ter olhos para quem? Para sua esposa, para o seu marido. O casamento é digno de honra da parte de Deus. Deus há de julgar os impuros e os adúlteros. O que você faz? Pega na mão da esposa, pega na mão do marido e caminhe juntos, olhando lá para Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. Lá. Vamos, mulher. Temos que chegar lá. Nosso Senhor e Salvador nos espera, nos aguarda. Vamos chegar juntos, de mãos dadas. Louvado seja o Senhor. Muito bem. Louvado seja o nosso Deus. Mas tem um terceiro aspecto. O aspecto do contentamento. Do contentamento. O versículo 5 fala para nós, olha, seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. Então, mantenha em mente, você está na carreira. E você está vendo a linha de chegada. Então, enquanto você trilha, olhando a linha de chegada, você está perseverando, você está correndo, você está firme. Você não vai se apegar às coisas desse mundo. Você não vai cultuar as coisas desse mundo, porque você não está olhando para as coisas desse mundo, você está olhando para a linha de chegada. Não tem problema ter bens, o problema é colocar o coração nos bens. Não tem problema ter dinheiro, o problema é colocar o coração no dinheiro, fazer do dinheiro o seu próprio Deus. Os irmãos lembram do Salmo? É o Salmo 62. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais dela o coração. Jó era o homem mais rico da terra, do Oriente. Ele era um homem temente a Deus, que se desviava do mal, justo e reto. Ele não tinha problema com as posses, ele não colocava o coração nos bens. Já o jovem rico teve problema. E ele chega para Deus numa empáfia, para Jesus numa empáfia danada, e diz: o que eu tenho que fazer para ser salvo? E Jesus olha para ele, conhecendo-lhe o coração. Jesus diz para ele: simples.
Você precisa amar a Deus acima de todas as coisas. E você precisa amar o próximo como você mesmo. Isso aí tudo eu observo. Falta mais alguma coisa? É porque ele fala, né? Eu guardo todos os mandamentos. Se guardo todos os mandamentos, então ele está cumprindo tudo. E aí Jesus, para mostrar para ele que ele não tinha condições de promover a sua autossalvação, Jesus disse para ele, falou, então tá, então você quer mesmo? Vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois você vem e me segue. E aí ele saiu, triste, porque ele amava mais as coisas do que a Deus. Jesus não está dizendo que para alguém ir para o céu tem que ser um indigente. A questão é, não coloque o coração em coisas que são passageiras. Os irmãos se lembram de Jesus no Sermão do Monte, né? Eu não preciso ficar aqui trazendo à tona todos os detalhes, mas Jesus disse que os tesouros terrenos, a traça faz o quê? E a ferrugem, a traça come, e a ferrugem corrói, passa, acaba. Mas vocês têm que ajuntar tesouros aonde? Na glória. Lá não tem traça, não tem ferrugem. A gente não está em busca de uma medalha de ouro aqui na terra. Nós já temos uma coroa de glória nos aguardando no céu. Louvado seja Deus, irmãos. Não tem sentido eu colocar o coração nas coisas deste mundo. Não tem sentido. E Jesus completa a ideia. Olhem os pássaros. Olhem os pássaros. Eles não fiam, não trabalham, não ajuntam em celeiros, mas Deus os sustenta diariamente. Olhe os lírios do campo. Nem Salomão, em toda a grandeza da sua glória, se vestiu como eles. Mas lá no campo, lírios do campo, eles nascem, crescem, Deus os veste, ninguém os vê, mas Deus os veste. Vocês não consideram que Deus é capaz de fazer isso por vocês? Se Deus sustenta pássaros, se Deus veste o lírio do campo, Deus não vai cuidar de vocês? Vocês não precisam colocar o coração nas coisas deste mundo. Inverte. Busque a Deus e o reino de Deus em primeiro lugar. E essas coisas que vocês precisam neste mundo, Deus lhes dará como acréscimo. Os irmãos entendem isso? É por isso que no versículo 5 ele complementa, olha, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. A gente costuma dizer, irmãos, que Deus não chega atrasado. Deus não se esquece, não se equivoca, não se confunde, não se atrapalha, não é injusto. Deus sabe todas as coisas de forma plena, absolutamente perfeita. E isso me dá paz ao coração. Eu não preciso doar o meu coração para as coisas deste mundo, como se isso fosse o meu maior tesouro. Porque na verdade o meu maior tesouro não é deste mundo. O meu maior tesouro já foi me dado pelo próprio Deus, Ele mesmo. É o salmista que diz: outro bem não possuo, o Senhor é o meu bem maior. E ele completa o versículo 6 dizendo: assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, quem me poderá fazer o homem? Eu estou na carreira, a linha de chegada está lá na frente, a coroa da glória está pronta, me aguardando, o dia que lá eu chegar, o justo juiz há de me dar a coroa. Então eu confio que o Senhor é o meu auxílio nessa carreira, eu confio que o Senhor haverá de me guiar nessa carreira,
Eu confio que se eu olhar firmemente para o autor e consumador da minha fé, eu não preciso de outra coisa a não ser dele, e a me contentar com o que ele me dá. Se alguém deseja ser rico, nunca vai poder fazer a oração do Pai Nosso. Já viu aquilo lá? Na oração do Pai Nosso a gente diz assim: Senhor, me dá riqueza, certo? Errado. Na oração do Pai Nosso a gente pede para Deus o quê? O pão de cada dia. Você já parou para pensar nisso? A gente não precisa mais do que o necessário para viver. Tem uma música que o autor afirma o seguinte: o que eu não tenho, eu não preciso, porque Deus é o meu pastor e nada me faltará. O que eu não tenho, eu não preciso. Se Deus é o meu pastor, nada me falta. Se eu precisar de algo, Ele me dará. Pois não, Fábio? Pastor, primeiro, é uma pena que nós estamos chegando ao final do estudo da carta aos Hebreus, porque para mim, de fato, foi maravilhoso essa reflexão, esses meses aí refletindo, porque para mim é uma carta extremamente prática, quando ela faz com que nós, ao lembrarmos de tudo aquilo que Deus fez por nós, daquilo que Cristo tem feito por nós hoje, nós somos exortados a viver uma vida conforme a vontade dEle, né? Sim. E esses 3 versículos que nós estamos refletindo hoje, de fato mexe com a gente, ou pelo menos tem que mexer, tem que nos confrontar. Mas eu quero destacar um ponto, que é justamente esse que o senhor está mencionando agora, que é a questão do nosso contentamento. Eu vou fazer uma afirmação aqui, eu não sei se o senhor concorda ou não comigo, mas eu acho que um grande mal, se é que eu posso dizer assim, dentro da igreja hoje, é a falta de contentamento do povo de Deus. Hoje a gente vê dentro da igreja que muitos de nós, e eu falo mais por mim, tá, pastor? Nós nos apegamos demais nas coisas materiais. Nós depositamos demais a nossa confiança nas coisas desse mundo. Nós depositamos demais a nossa confiança no dinheiro, nos bens materiais. Infelizmente, nós vivemos hoje um tempo onde as pessoas valem não aquilo que elas são, mas aquilo que elas têm. É isso que importa hoje para a sociedade que nós vivemos, aquilo que nós temos, não aquilo que nós somos. E hoje, infelizmente, é uma realidade que nós vivemos dentro da igreja. E por que isso mexe tanto comigo? E eu tenho certeza que muitos aqui também se sentem assim, constrangidos, envergonhados. Porque Deus nos dá tanto, pastor. Deus me dá tanto, tanto. E o que a gente faz por aqueles que não têm nada? O que a gente faz por aqueles que são necessitados, que não têm comida, que não têm um cobertor para se vestir no inverno, num dia de frio? Nós depositamos a nossa confiança no que nós temos, pastor. E isso, de fato, assim, me constrange muito. Eu, ao ler esse texto aqui, quando a palavra do Senhor diz que, no final do verso 5, né? Nunca, jamais te abandonarei. A promessa de Deus para a nossa vida é essa, né? Mas nós vivemos como se nós dependêssemos de nós mesmos, né? E aí nós planejamos o nosso futuro, nós guardamos dinheiro para o nosso futuro, porque nós temos que planejar a nossa segurança lá na frente. E aí nós somos confrontados com a palavra de Deus quando Cristo disse lá: louco, se te pedirem a tua vida agora à noite, para quem ficará tudo aquilo que você tem guardado? Né? Para onde irá? Quem ficará? Então, assim, que proveito terá tudo que você imagina que você está guardando para o seu futuro, se você morrer hoje? Né? Então, assim, isso de fato me envergonha muito hoje, a vida que nós estamos levando nesse aspecto, do amor, daquilo que o senhor disse no início da sua exposição, do amor compartilhado. A gente compartilha o nosso amor com quem, pastor? Além dos nossos irmãos de dentro da igreja.
repito, eu falo muito mais para mim, porque isso de fato me deixa extremamente envergonhado e constrangido. Nós temos tanto, nós guardamos, nós aplicamos, nós temos investimentos, e as pessoas do nosso lado, do outro lado da rua, do outro lado da nossa cidade, passando fome, precisando de 1 quilo de arroz, e nós nos preocupando com as nossas investimentos, aquilo que o nosso valor depositado em conta bancária está rendendo, enquanto gente está morrendo porque não tem o que comer. Então, assim, esse ensino, de fato, é algo que tem que nos constranger e fazer eu gosto sempre de trazer isso para a minha vida e fazer uma avaliação do tipo de vida cristã que a gente está vivendo, de que tipo de cristianismo é esse que nós estamos vivendo, né? Não sei se eu estou exagerando, pastor, mas eu acho que é a questão da avareza. E é por isso que às vezes assim, por que eu não posso jogar loteria esportiva? Cristão não pode jogar, porque a loteria esportiva demonstra que você tem amor ao dinheiro, que você não se contenta com aquilo que Deus te dá, que você deposita as coisas naquilo que o mundo te oferece, não naquilo que a palavra de Deus está te dizendo, que Deus estará conosco. É por isso que crente não pode jogar loteria esportiva, né? Porque é algo que demonstra que o nosso coração está depositado nas coisas do mundo, que o nosso amor está apegado às coisas do mundo, é a ganância, é o querer mais, é nunca se contentar com aquilo que eu tenho, eu quero sempre mais e mais e mais. Então era isso que eu queria só dizer, porque é algo que de fato assim me constrange demais, pastor, demais. Coloca aí na gasofilácio. Não, Fábio, você tem razão, sim. Né? Agora, sim, a gente precisa olhar as coisas com equilíbrio, né? Sim, com equilíbrio. Então, se a gente lê 1 Timóteo 6:10, o texto diz: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça, o amor ao dinheiro, a cobiça, alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, o que esse texto mostra para nós, né, em conjunto com esse tema do contentamento, é que uma pessoa que se dedica ao acúmulo por acúmulo, ele é uma pessoa que vai sofrer. Ele vai sofrer. Ele não vai ser uma pessoa completa. Ele não vai ser uma pessoa feliz. Né? Então, ele vai experimentar sofrimento. Segundo, ele vai experimentar desvio de finalidade da sua fé. Ele não vai conseguir servir ao Senhor. E por que ele não vai conseguir servir ao Senhor? Porque ele não pode servir a dois senhores. Isso Jesus já disse. Então, assim, não tem como você colocar um pé numa canoa e um pé na outra canoa. Eles vão te sucumbir, você vai cair, não tem como. Ou você serve a Deus, ou você serve a riqueza. Então, se você fizer do dinheiro o seu Deus, você está colocando a sua vida e o fundamento da sua história numa areia movediça. Você não vai ter sustentação. Então, e a hora que as coisas vierem, você vai naufragar. Não vai mesmo permanecer. Né? Então, esse é um lado. O outro lado é o lado de eu entender que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, vem do Senhor. Então, associado a entender tudo que eu tenho, tudo que eu sou, vem de Deus, inclusive hoje à noite nós vamos usar um texto no momento de gratidão para isso, na consagração dos nossos dízimos e ofertas, né? É a ideia, peraí, o que eu tenho, o que eu sou, vem de Deus. E me alegra o fato, e eu digo isso com temor e preciso explicar, em que a gente não tem no Novo Testamento, perceba, irmãos, nós não temos no Novo Testamento um versículo como o de Malaquias 3:10 no Antigo Testamento. Você não acha. Aí alguém fala assim, pastor, dízimo é da lei. Então, não é da lei. Dízimo é gratidão. Dízimo é gratidão. Uma das maneiras que eu tenho de avaliar se eu sou apegado às coisas materiais ou não, é se eu tenho liberalidade no reino de Deus e com as pessoas.
Os irmãos entendem isso? Deus ama quem dá com alegria. Deus não abençoa quem faz coisas para Ele. Eu já disse isso aqui outras vezes. Quando eu quero fazer alguma coisa para Deus, para receber de Deus algo, vejam, o centro desse movimento não é Deus. O centro desse movimento é quem? Sou eu mesmo. Eu faço porque eu tenho a intenção de colocar a mão em alguma coisa que Deus tem e que eu não tenho. Então eu vou tentar sensibilizar Deus. Na verdade, eu vou tentar enganar Deus. Eu vou dar alguma coisa que Deus quer para que eu tenha o que eu quero. Olha que coisa mais absurda. E aí o camarada falou, não, eu vou entregar meu dízimo, porque se eu entregar meu dízimo, Deus vai me abençoar. Irmão, com toda sinceridade, em nome de Jesus, se você entrega o seu dízimo para ser abençoado, não entrega não. Não entrega não. Não vem aqui colocar o seu dízimo, porque você quer ser abençoado, porque Deus não vai te abençoar, se você não fizer de coração. Deus vai olhar para você e vai ver você a caricatura de Caim e não de Abel. Pastor, desse jeito as pessoas não vão entregar o dízimo. Eu estou fazendo o que eu preciso fazer. Você quer servir a Deus de coração? Então se desprenda. Se liberte de alguma coisa que te cativa, que te prende, que te aprisiona do amor ao dinheiro. Você recebe de Deus tudo. E o irmão já pensou, por que que Deus estabeleceu que foi 10%? De onde Deus tirou essa cifra, esse número? 10%. De onde Deus tirou? Aonde Deus foi para tirar esses 10%? Não existe outro lugar nas Escrituras, a não ser na voluntariedade de um homem chamado Abraão. Na voluntariedade. Então Deus te dá 100%. Junto com 100% da renda, Deus te dá perdão, salvação, glória, coroa da glória, glorificação em Cristo. Tudo! Tudo! E alguém não pode, presbítero Fábio, pegar parte da sua renda, se desprender e entregar para o Senhor, e até pegar parte da sua renda para voluntariamente acudir alguém que precisa. Contentamento. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, vem do Senhor. Não tem problema você ter bens. Qual é o problema? Colocar neles o coração e viver preso a eles. Certo? Equilíbrio. É óbvio que eu preciso me preocupar com as pessoas. Né? Então, seria interessante, eu preciso voltar a fazer isso. Tem um tempo que eu não faço. Não era muito também. Pegar um pedacinho da minha renda e separar. Isso aqui é para ajudar alguém que precisa, que eu vou encontrar. O senhor pode mandar alguém que está precisando para eu compartilhar uma oferta? Será que Deus vai mandar alguém? Não. Um dia eu encontrei uma irmã aqui. Eu sabia que ela estava com uma dificuldade. Eu tinha acho que R$40. Era pouco. Eu falei, irmã, eu posso lhe dar uma oferta? Não, pastor, pelo amor de Deus, eu não quero a sua oferta. Eu falei, se eu não der para a irmã, eu vou dar para uma outra pessoa. Não, pastor, então eu quero. Estou precisando. Faz tempo que eu não faço isso.
eu preciso voltar a fazer. A nossa igreja tem sido uma igreja, em determinados momentos em que se precisou, desprendida desse aspecto. Eu louvo a Deus aqui, quando a gente levantou aquela oferta para o casal de missionários, por conta da cirurgia do Davi. Ele precisava de 9 mil reais. Nós levantamos uma oferta especial de 12 mil reais, se não falha a memória. É isso, Edivaldo? Presbítero nosso lá, o tesoureiro. 12 mil reais de oferta. Né? Então, o que é o contentamento, irmãos? O contentamento é quando nós nos desprendemos das coisas materiais. Vejam, tenha em mente, você está na carreira cristã. Lá na frente é a linha de chegada. Jesus está sentado no alto do trono e a coroa da glória está sendo dada a você. Então, para você viver a sua vida sobre a face da terra, Deus vai te sustentar. E enquanto você é sustentado pelo Senhor, você vai tendo a oportunidade de abençoar o reino e você vai tendo a oportunidade de abençoar outros. Então, você precisa se organizar, se estruturar, né? Ter um equilíbrio financeiro, não pode dar um passo maior que a perna, tem que se estruturar mesmo. Cria lá um caderninho, um jeito lá de você controlar suas contas, gastar menos do que recebe, né? E aí você vai se controlar para servir ao Senhor. O viver cristão passa por esses pontos da nossa fé: amor fraternal, fidelidade no casamento e contentamento. Então tenha em mente, você está numa carreira, você junta-se com seus irmãos, com sua família, com o contentamento que Deus lhe dá, e segue, vá, você vai chegar na glória. Então, irmãos, diante de tudo isso, o viver cristão deve ser um estilo de vida para Deus que glorifica a Deus. Então, enquanto você caminha, tenha isso em mente. Você vai se avaliando, você vai dizendo a Deus: eu quero glorificar o Senhor com o meu caminhar na vida cristã. E você vai se avaliando em todas as áreas, e você vai seguindo ao Senhor. Então eu tenho que perguntar a você: há alguma área na vida que precisa de santificação? Amor fraternal precisa de santificação. Fidelidade no casamento precisa de santificação. Contentamento precisa de santificação. O irmão entende essa questão de precisa de santificação? A ideia é: precisa de correção, precisa de acertar, precisa de harmonizar-se novamente, sintonizar-se corretamente com a palavra de Deus. É isso. Então eu preciso me comprometer com Deus para o viver cristão ser o melhor possível para Deus. Por que eu vou viver o melhor possível para Deus, irmãos? Deus fez o melhor por nós, então devemos fazer o melhor para Deus. Aprove ao Senhor ter a alegria e o prazer de nos tirar do caminho que conduzia à perdição e nos trouxe para o caminho que nos conduz à salvação. Estávamos caminhando a passos largos para o inferno. Agora nós estamos caminhando com passos firmes para a eternidade na glória do céu. Antes nós pertencíamos ao império das trevas, do reino de Satanás. Agora nós pertencemos ao reino de Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Antes, os nossos pecados causavam a nossa condenação. Agora, na cruz, é uma cruz ali, né, presbítero Rafael? Na cruz, os nossos pecados foram cravados sobre Jesus Cristo. Antes, vivíamos para nós mesmos, agora, vivemos para o Senhor. Deus nos deu tudo. Eu preciso responder ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém? Curva sua cabeça, feche os seus olhos, oremos ao Senhor.